A paz do Senhor, minhas irmãs. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Vamos orar. Santo e bondoso Deus, é na Tua presença que nós estamos. Agradecido por esta oportunidade, Senhor, que estamos tendo de falar contigo mais uma vez, sabendo que Tu estás nos ouvindo. Esteja conosco, Senhor, durante o restante deste dia, nos abençoando como até aqui o Senhor tem feito. Muito obrigada pela oportunidade de ler a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda que sempre possamos ter esse desejo em nossos corações. Abençoa, Senhor, o Teu povo que está espalhado sobre a face da terra, Te buscando, Te louvando, Te bendizendo, Te adorando em espírito e em verdade. Sustenta-os debaixo das Tuas santas e benditas mãos. Fica conosco, Pai, é o que nós Te pedimos. E muito mais te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 13, versículo 32 a 37. Marcos 13, versículo 32 a 37. O sermão profético continua, a vigilância. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, nem os filhos, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se a meio-dia, à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que não vindo de improviso, não vos ache dormindo. Essas coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Essas são as palavras de Jesus. Ele nos alerta à vigilância. Ele está sempre conosco, dizendo, vigiai, porque nós não sabemos a hora que Ele há de vir. E Ele disse isso aos seus discípulos. Ele, quando estava com os discípulos aqui na terra, a palavra de Jesus era sempre vigiai. A gente sempre fala orar, devemos orar e constantemente, todo o tempo, orar sem cessar. Mas mesmo na oração, quando estamos falando com Deus, o diabo vem nos tentar para distrair, tirar de nós aquela comunhão gostosa com o nosso Pai. Por isso precisamos estar em vigilância. Jesus, quando ele estava com os discípulos, ele orava e vigiava. Nós sabemos que quando ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum, o diabo foi tentar. Tentou várias vezes, mas Jesus, ele estava tão firme, vigiando, que ele não caiu em nenhuma das tentações, daquilo que o diabo oferecia, nem mesmo não sendo dele. Mas se o próprio Jesus ele tentou ir a nós. Então nós estamos orando, ele vem nos atrapalhar a comunhão gostosa que nós temos com Deus, pensando nas coisas daqui, em outras coisas. Precisamos estar alerta, irmã. Vigiar e estar atento. A gente vai num banco, num lugar onde tem ali guardas, eles estão fazendo o quê? Vigiando, olhando para que nada possa acontecer. Então nós precisamos estar assim. Satanás tentou várias vezes Jesus. Pedro nos alerta em 1 Pedro 5, 8 e 9, ele diz assim, Pedro nos alertando também, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, o qual resisti firmes, sabendo que as mesmas aflições
se cumpre entre nossos irmãos no mundo. Então, nós sabemos que todos os nossos irmãos passam por outras dificuldades, mas nós precisamos estar firmes, porque a nossa esperança é Jesus Cristo. E sabemos que um dia vamos estar com Ele. Vamos ficar atentos em toda a nossa vida, porque até quando estamos buscando o Senhor, como disse, Ele vem nos tentar, querendo desviar nossos pensamentos. Eu estou repetindo, porque isso não acontece comigo. Às vezes nós estamos num culto, na igreja, prestando atenção, olhando para o pastor, para quem está dirigindo, olhando, mas o nosso pensamento está longe, porque ele vem tentar. Ele não quer que nós ouvimos a palavra do Senhor para limpar os nossos corações, para que Davi dizia, né? Eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então ele vem com as artimanhas para a gente desviar os nossos pensamentos e nós não ouvimos aquilo que temos que ouvir. Às vezes ele dá um sono, porque se nós estivermos vigiando, olhando e prestando atenção mesmo na palavra, querendo nos santificar, aí o inimigo afasta de nós. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele foge. Então nós temos que resistir, ficar firme, vigiando em toda hora. Na passagem das 10 virgens, Jesus também repetia a mesma coisa. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Devemos estar alerta, irmãos, com os nossos pensamentos, nossos atos, as nossas atitudes. Porque se não vigiarmos, nós fazemos aquilo que não agradamos ao Senhor. E se nós não agradarmos a Ele, a Bíblia diz que só vamos para o céu se nós agradarmos o Senhor. Então vamos estar bem alerta na nossa vida material, na nossa vida espiritual, em tudo que fizermos, estamos sempre atentos, vigiando. Nesses dias que estamos passando, nós ficamos vigiando nossas mãos, nossa cara, olhando se está limpo, se não está, cuidando para que essas doenças não atinjam a nós. Então, não só nisso, mas na vida espiritual, que principalmente, que um dia, de uma maneira ou de outra, nós vamos sair deste mundo, mas que possamos estar vigiando, porque não sabemos a hora que Jesus há de vir. Em todos esses textos que nós lemos, o primeiro fala 3 vezes vigiar. Então, orar sim, mas oração vigiando, para que ele não nos pegue despercebido. Não sabemos o dia que ele vem, e não sabemos a hora que ele vai nos levar. Tem 2 maneiras para estarmos com ele. Então devemos estar sempre alerta. Deus está dando a nós uma oportunidade a mais, irmão. Nesses dias que estamos fechados, que não podemos sair, nem mesmo indo na casa do Senhor, que é o desejo de todo cristão, nós devemos estar aproveitando a oportunidade. Ele está dando, não é para nós piorarmos, não, é para a gente melhorar, para a gente estar mais na presença de Deus. Parece que o tempo está correndo, mas se nós tomarmos cuidado, não vigiarmos, não tem uma hora no dia que nós pegamos a Bíblia, vamos ler, vamos meditar, vamos orar, vamos louvar o Senhor. Então precisamos estar atentos com a nossa vida. Vamos pensar nas coisas que são de cima. Olhando, vigiando, vamos chegar lá no céu, irmão. Se nós não vigiarmos, não vamos chegar lá, não. Então, em Colossenses 3, de 1 a 17, eu vou deixar uma lição de casa para os irmãos, eu gosto muito, não sei se todos vão fazer, mas aqueles que estão vigiando, querendo ir para o céu, leia, porque a leitura é muito boa, muito gratificante para nossas vidas. Colossenses 3, de 1 a 17. Colossenses 3, de 1 a 17. Ele diz assim, o apóstolo Paulo, eu vou ler só os 2 primeiros versículos. Pensai nas coisas que são de cima, e não as daqui da terra. Pensai nas coisas. Será que passa o dia? A gente fala que Jesus vai voltar, fala que ele vai voltar, mas não sabemos, não estamos atentos, olhando para o céu. Será que é hoje, Senhor? Nós estamos vendo os acontecimentos, tudo que eu não preciso falar, que os irmãos também sabem, estão atentos.
aí nas notícias, até demais, que não devemos nem ver tanto, mas é tudo se cumprindo a palavra de Deus. Então, vamos não ficar criticando, murmurando, pensando nas coisas daqui só, quando abrir tudo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. É claro, nós precisamos pensar na nossa vida aqui, não viver de qualquer jeito, mas é hora de nós nos santificarmos, estar vigiando, porque nós não sabemos o dia nem a hora. O próprio Jesus falou muitas vezes. Então, o apóstolo Paulo diz: pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra. Está escrito bem assim, os irmãos vão ler, se quiserem, vai ver o relato todo dessa passagem. Muitos estão focados só nas coisas daqui, né? Eu disse, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, pensando no futuro. O futuro não pertence a nós, meus irmãos. Não pertence a nós. Nem daqui 5 minutos não sabemos o que o Senhor quer de nós. Então, devemos fazer os nossos planos, viver assim, mas não se preocupar tanto mais com a vida espiritual. Em Apocalipse 16, 15, disse Jesus disse: eis que venho como um ladrão, feliz aquele que vigia e guarda as suas vezes. Feliz, bem-aventurado aquele que vigia. É o próprio Jesus dizendo outra vez. Se nós for procurar mais texto, nós vamos achar Jesus dizendo sobre a vigilância. O profeta Amós, ele falou lá para o povo: prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. E hoje, o Espírito Santo está falando em nossos corações: prepara-te, ó Ruth, para encontrar com teu Deus. Prepara, você falar o teu nome para encontrar com teu Deus. Não é... Nós devemos estar preparados, porque, como eu disse, 5 minutos daqui não pertence a nós. Então, vamos nos preparar, vigiando a cada momento, para que nós possamos estar junto a esse Deus maravilhoso, junto a Jesus, que nos prometeu um lugar lá nos céus. Em Lucas 21, versículo 34 a 36, eu queria que os irmãos prestassem bem atenção. É a palavra de Deus. Sobre a vigilância ainda. Jesus dizendo: e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós o improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Toda a terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais havido por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. São palavras de Jesus, que nós possamos pôr em prática em nossas vidas. Como estamos? Vamos procurar vigiar, guardar a palavra do Senhor, estar atento naquilo que Ele quer falar conosco, na palavra dele, que Ele fala conosco através da sua palavra. Nós oramos, nós lemos a palavra, Ele falando conosco, e quando nós oramos, estando vigiando, para que nós possamos estar atentos naquilo que Ele vai falar conosco. Espero que os irmãos façam a lição de casa, se quiserem, Colossenses 3, de 1 a 17. Que Deus continue nos abençoando. Amém. A paz do Senhor, queridos irmãos. Vamos mais uma vez louvar o santo nome do Senhor nesta hora. Saiba que o nosso Deus, Ele não muda. Filho, eu já te vi.
sei como estás. A palavra eu não mudo, o que eu falei acontecerá. E porque entristeces o teu coração, se a vitória é certa, passa o vento e a chuva, mas chega o verão. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel entrou na cova, eu lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo, eu lá desci. Quando José foi vendido, encontrei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando, o sol parou. Quando Israel se viu aflito, eu ouvi. Eu não mudo, eu não mudo, eu não mudo. Filho, eu nunca mudei. Eu não mudo, eu não mudo. Por que choras assim? Olha para mim, eu não mudo. Quantas vezes tua alma quer desesperar, dizendo o tempo da minha vitória nunca virá. Cada tempo que passa, a tua alma chora, tentando vencer, mas Deus manda dizer: sou dono da glória. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel desceu na cova, eu lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo, eu lá desci. Quando José foi vendido, encontrei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando, o sol parou. Quando Israel se viu aflito, o mar abriu. Eu não mudo, eu não mudo, eu não mudo. Filho, eu nunca mudei. Eu não mudo, eu não mudo. Por que choras assim? Olha para mim, eu não mudo. É chegado o momento, vou te responder. Todo este silêncio do tempo de prova vai resplandecer. Marque a hora e os minutos também. Meu relógio não para e na hora marcada tua vitória vem. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel desceu na cova, eu lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo, eu lá desci. Quando José foi vendido, encontrei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando, o sol parou. Quando Israel se viu aflito, o mar abriu. Eu não mudo, eu não mudo, eu não mudo. Filho, nunca mudei. Eu não mudo, eu não mudo.
que choras assim? Olha para mim, eu não mudo. Eu não mudo. Eu não mudo. Eu não mudo. Filho, eu nunca mudei. Eu não mudo. Eu não mudo. É só glorificar que a vitória virá. Eu não mudo. É só glorificar que a vitória virá. O meu nome é sempre, é sempre, é sempre e sempre será. Quando o crente está firmado na unção de Deus, ele chora, ele geme, mas ele é fiel. Se a fúria do inferno se levantar, Deus ordena o seu exército para guerrear. Quando o crente está firmado na unção de Deus, ele chora, ele geme, mas ele é fiel. Se a fúria do inferno se levantar, Deus ordena o seu exército pra guerrear. E o inferno treme, e o crente vence, pois está escondido e bem protegido pela mão de Deus. E o inferno treme, e o crente vence, é servo bem guardado, está escoltado por anjo de Deus. E o inferno treme, e o crente vence, pois está escondido e bem protegido pela mão de Deus. E o inferno treme, e o crente vence, é servo bem guardado, está escoltado por anjo de Deus. Ao lado de cada crente tem um guardião, protegendo ao que é temente, segurando em sua mão. Se a batalha está travada e for grande o perigo, ao erguer a sua espada cairá o inimigo. E o inferno treme, e o crente vence, pois está escondido e bem protegido pela mão de Deus. E o inferno treme, e o crente vence, é servo bem guardado, está escoltado por anjo de Deus. E o inferno treme, e o crente vence, pois está escondido e bem protegido pela mão de Deus. E o inferno treme, e o crente vence, é servo bem guardado, está escoltado por anjo de Deus. É servo bem guardado, está escoltado por anjo de Deus. É servo bem guardado, está escoltado por anjo de Deus. É servo bem guardado. Que a
maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine na tua vida, no teu lar, na tua família. Com alegria, chegamos ao momento desse nosso culto ao Senhor, em que vamos meditar um pouco na sua santa e bendita palavra. Se você tiver a sua Bíblia ao seu lado, eu convido você a abrir a santa palavra do Senhor na carta de Tiago, capítulo 1. Carta de Tiago, capítulo 1. Quero ler o texto sagrado, o versículo 1 e também o versículo 22, sobretudo a parte inicial desse versículo. Carta de Tiago, capítulo 1. Vamos começar pelo versículo 1 também. Diz assim a bendita palavra de Deus: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. E o versículo 22 termina: enganando-vos com falsos discursos. Amém. Que Deus, o nosso Deus, o eterno Deus, nos abençoe pela leitura da sua palavra. Convido você a orar. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra, que é a verdade, que é inspiradora, que é esclarecedora. E eu te peço nesse momento que é teu, que o teu Santo Espírito, Senhor, ministre aos nossos corações através da tua palavra e nos aproxime cada vez mais de Jesus Cristo, o Salvador. Em nome dele, oramos. Amém. Prezado ouvinte da palavra do Senhor, meu irmão, minha irmã, este texto lido e toda a carta de Tiago, que é pequena no tamanho, absolutamente eficaz, importantíssima no seu conteúdo, do início ao fim da carta, Tiago trata de assuntos extraordinários, de grande relevância, importância fundamental para a nossa vida cristã. Tiago, em suma, fala sobre a fé em prática. A fé na prática. Fala do Evangelho não na teoria, mas na prática. Crê-se que essa carta foi escrita por Tiago, o irmão de nosso Senhor Jesus Cristo. E é maravilhosa a forma como ele se apresenta, né? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Isso mostra traços positivos. Isto mostra não somente traços positivos do seu caráter, mas efetivos do seu caráter. Isso mostra quem era Tiago, o irmão do Senhor. Ele podia apresentar-se como muita gente faz. Tiago, eu sou isso,
eu sou aquilo outro, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou o tal. Ele podia dizer, eu sou irmão do Senhor Jesus, vangloriar-se disso, viver à sombra disso, pelo fato de ser irmão de Jesus Cristo. Mas Tiago se apresenta como servo. Essa palavra tão importante e que revela de fato quem somos. O seguidor de Jesus Cristo, o grau máximo que ele alcança é de servo. Às vezes a gente pega um livro e na contracapa ou na orelha do livro está lá autor, fulano de tal, é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é tanta coisa. No fundo, não passa de servo. Se é que é servo. E a Bíblia nos fala que fazendo tudo, ainda somos servos inúteis. Por quê? De nós mesmos não temos absolutamente nada. Capacidade alguma. Por maior grau de instrução que a pessoa possa ter, por maior que seja a sua cultura ou sabedoria humana, na obra de Deus, no reino de Deus, o grau máximo que ele ou ela pode atingir é o de servo, o de serva. Tiago sabia disso, tinha consciência disso, o que muita gente não tem e eu e você precisamos ter. Consciência de que nós somos servos. Tiago, servo de Deus. Que título extraordinário. Tiago, servo do Senhor Jesus Cristo. Que título maravilhoso. As 12 tribos que estão dispersas. É o Israel de Deus que está disperso. E a mim e a você, Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta carta encontramos ensinamentos deste servo, que não se qualifica como o chefe, mas como um servidor de Deus e do Senhor Jesus Cristo. É uma pena que nos dias que correm a consciência de servo esteja se esvaindo de muitos daqueles que dizem fazer parte do povo de Deus. Muitos se consideram os tais senhores de suas igrejas. Outros, senhores de suas denominações, mandatários, se portam como tais, não se apresentam como servos, não se comportam como servos, não se consideram servos. Outros, senhores de si mesmo, os tais sobre si, e que não admitem de forma alguma a condição de servo. Repito, o cristão e a cristã, o grau máximo que ele atinge no reino de Deus é o de servo, é o de serva. Daí Tiago, de maneira extraordinária, iniciar a sua carta apresentando-se como aquilo que de fato ele era, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tinha Tiago destaque em Jerusalém,
poderia valer-se da condição de irmão do Senhor, mas preferiu autodenominar-se aquilo que de fato ele era: servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, nesse dia, nesse culto que nós estamos participando, compartilhando ou realizando para a glória e honra do Senhor nosso Deus, eu convido a mim também, a nós todos, a nos ver como servos, a nos enxergar como servos, a observarmos a nós mesmos e sabermos que somos servos, mas servos de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Título importantíssimo. Título de grande responsabilidade, de grande valia. No mundo ninguém quer ser servo. Na igreja, muita gente não quer ser servo. Mas nós somos servos. A nossa condição é essa e precisamos nos ver assim, né? Precisamos nos enxergar assim. Aquele que está a serviço do reino de Deus, aquele que é servidor de Deus e de Jesus Cristo, Senhor da igreja, Salvador da igreja, autor e consumador da nossa fé. Nós somos servos de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Sem busca de aplausos, sem busca de elogios, sem busca de glória para si, de vanglória, sem busca de poder, que muita gente briga por ele, inclusive dentro da igreja, dentro da organização, dentro da denominação. Guerras muitas vezes pelo poder, pelo prestígio, por querer ser o tal, ser o maior, ser apresentado com as glórias, com as obras, com aquilo que pensa ser, sem a consciência de que sem Jesus nada pode se fazer. Ele mesmo disse, nosso Senhor, sem mim nada podeis fazer. Eu sem o Senhor não sou absolutamente nada. Você sem o Senhor também não é absolutamente nada. Nós somos servos de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago, irmão do Senhor, não se intitula nada mais do que um verdadeiro cristão, colocando-se a serviço da obra de Deus. E revela nesta carta tão importante para a nossa edificação, tão importante para a nossa vida, que nela, na carta, desde a apresentação, que ele só usa um versículo para fazê-lo, e se apresenta, repito, como servo. Gostaria de frisar isto. Um versículo apenas, o primeiro que nós lemos, e ele se apresenta como servo. Do segundo versículo da carta, do primeiro capítulo, segundo versículo da carta, a partir do segundo versículo da carta, até o último versículo do capítulo 5, que é o último capítulo da carta, 5 capítulos apenas, eu convido a ler, meditar, estudar. Tiago aproveita de uma maneira extraordinária. E como é bom
ter a oportunidade e aproveitar a oportunidade. Tiago podia fazer com desleixo a carta. Podia sequer fazer, como muita gente não o faz, a obra de Deus. Sentiu a necessidade. E sentiu nessa necessidade de escrever, de fazer, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, na condição de servo de Deus e de Jesus Cristo, elencar em curto espaço importantíssimos assuntos na vida cristã, na carreira cristã, na vida do cristão e da cristã, daquele e daquela que de fato é servo e serva do Senhor. Nos chama a atenção, nos ensina, admoesta, exorta, toca em assuntos profundos, desperta a nossa atenção a esses assuntos e de fato nos leva à prática da fé. Fé, essa palavra pequena de vital importância. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mas a partir do momento que ouvimos a palavra de Deus, a partir do momento que damos crédito à palavra de Deus, a partir do momento em que pela fé aderimos à salvação que nos foi proposta, gratuitamente, pela graça. A salvação é pela graça, mediante a fé. Só que a fé, ela não é teórica, jamais pode ser teórica. A fé é na prática, é em prática, é praticando, é no dia a dia que nós nos revelamos verdadeiros cristãos, verdadeiras cristãs, servos e servas de nosso Senhor. A fé na prática. Não somente ouvintes da palavra de Deus. Maravilhoso ouvir a palavra de Deus. Muita gente não gosta, é fato. Muita gente gosta de fantasia, de oba-oba, de ouvir discursos que lhes agradam, satisfazem, muitas vezes massageiam o ego. Os colocam como os tais. Tiago não faz isso em nenhum momento dessa carta. Mas, repito, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele cutuca, nos alerta. E é importantíssimo nós sermos alertados pela palavra de Deus, confrontados pela palavra de Deus, advertidos pela palavra de Deus, admoestados pela palavra de Deus, exortados pela palavra de Deus. O ser humano não gosta de exortação, de admoestação, de advertência, de alerta. Às vezes se acha senhor de si. O cristão, com a humildade que o cristão deve ter, sabe que é servo e que precisa constantemente estar com o sinal de alerta bem aceso. E com os preciosos ensinamentos da palavra de Deus vivos, uma chama que não se apaga em nossa alma, no nosso coração. A fé na prática. Uma outra coisa que chama atenção na carta escrita por Tiago, o irmão do Senhor, é que a carta é direta e objetiva. Não faz rodeios. Não camufla,
é transparente, rápida, direta, objetiva. Lendo-a, só não entende quem não quer. Aqueles, ele toca nesse assunto, inclusive, que se fazem de desentendidos. O cristão não pode se fazer de desentendido. O cristão tem que entender. Ter a teoria e colocá-la em prática. Ter a fé e colocá-la em prática. Ele diz, a fé sem obras, ela é morta. Não serve para nada. Por quê? Quando o Senhor nos resgatou, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, nos transformou, nós passamos pelo processo da conversão, do novo nascimento, nova criatura, filhos de Deus, filhas de Deus. Quando o Senhor fez isso conosco, nós, mediante essa transformação, temos que frutificar, temos que produzir, temos que fazer obras dignas de arrependimento, obras inspiradas por Ele, vocação que Ele fez a mim e a você. O cristão, a partir do momento que ele é regenerado, é salvo, transformado, entregou sua vida a Cristo, ele é vocacionado ao serviço do reino. Por isso serve, por isso serva. Servidor do reino de Deus. E sabe que a sua fé é preciso ser colocado em prática. E sabe também que tudo aquilo que ele ouviu sobre a palavra de Deus, da palavra de Deus, na palavra de Deus, ele tem que colocar em prática. Não ser somente ouvintes da palavra, mas praticante da palavra. Não enganando-se com falsos discursos. Olha, há algumas formas de nós sermos enganados. Eu posso tentar enganar a mim mesmo. Você pode tentar enganar a si mesmo. Nós nos conhecemos. É fato que Deus nos conhece mais do que nós mesmos. Mas nós nos conhecemos. Eu me conheço, você se conhece. Embora muitas vezes nos surpreendamos conosco mesmo. Mas nós sabemos a quantas anda a nossa fé, a nossa carreira cristã, a prática da nossa fé, o quanto estamos ou não frutificando, quais têm sido as nossas obras. É fato que obra não salva ninguém, mas também é fato que o salvo, ele produz obras boas, as quais o Senhor galardoará no seu reino. Nós podemos enganar a nós mesmos, ou tentar enganar, porque ninguém engana-se assim. É um erro crasso. Tentar enganar a si mesmo. Muitas vezes, nós tentamos enganar o outro. E quando tentamos enganar o outro, de fato, em primeiro lugar, estamos enganando a nós mesmos. Podemos até obter sucesso, entre aspas, né? Ou por um período, enganando alguém, enganando um, enganando o outro. Outra. Podemos passar a vida toda enganando. Mas tem um, e nós sabemos disso, que ninguém engana. Que é o nosso Deus. Que é o nosso Deus. E nós não podemos nos enganar com falsos discursos. Também não podemos deixar que os outros nos enganem. Que os outros, sobre nós, na nossa vida cristã, na nossa carreira cristã, no nosso conhecimento das coisas de Deus, venham a nos enganar, a nos iludir. Também com falsos discursos, com doutrinas hereges, longe da palavra de Deus. Daí a importância de ser ouvinte da palavra, conhecer a palavra, para poder praticar a palavra e não ser enganado.
nem enganar-se a si próprio. O cristão não vaga no mundo. Tiago é bem claro no conteúdo, no conjunto da obra de sua carta. O cristão não vaga no mundo. O cristão sabe a sua posição no mundo, sabe da relevância de sua atuação na face da terra. Por isso Jesus Cristo, o Senhor da igreja, disse: nós somos a luz do mundo. Há uma relevância muito grande nisso. Há uma importância extraordinária disso. A glória não é nossa, nem é para nós. Estamos a serviço do reino de Deus na face da terra. E esse serviço é de grande relevância. Embora servos, servo e serva, eu e você, o cristão, a cristã, na face da terra, é a alta sociedade. Porque temos dentro de nós o maior tesouro. Tesouro que o vil metal deste mundo não compra. Um lastro no sangue de Cristo Jesus, pelo qual nós somos comprados. Sabedores disso e sem glória nenhuma para si, para mim nem para ti, nós atuamos na face da terra e vamos fazendo a obra. Na fé que temos, por aquilo que ouvimos da palavra e colocando em prática. Por isso, a fé na prática. A fé em prática. Que o Tiago toca de forma direta, clara e objetiva. Quando a gente lê o capítulo 1 da carta de Tiago, ele já começa falando sobre atitudes certas diante de provações, atitudes certas diante de tentações. Muitas vezes nós reclamamos das provações, delas, e nós passamos por elas. Somos tentados também. Satanás tentou até Jesus, não ia tentar a mim e a você. Tenta e diariamente nos tenta. As provações surgem, mas delas temos que tirar proveito no sentido de aprendermos, no sentido de crescermos, no sentido de evoluirmos na nossa carreira cristã, na nossa experiência com Deus. Sair da provação e da tentação aprovados. Orar ao Senhor, não nos deixe cair em tentação, e ficar firme, conhecedores da palavra, porque Jesus não caiu em tentação e ele usou a palavra. Está escrito, está escrito, está escrito, porque ele conhecia a palavra. Eu e você temos que conhecer a palavra. Praticar a palavra e colocar de fato em prática no nosso dia a dia. Por isso que ele nos chama a prática, não somente ouvintes, mas praticantes. O reino de Deus não é composto por pessoas, homens e mulheres, que se assentam na arquibancada para assistirem o espetáculo. Nós somos protagonistas. Nós estamos na arena, não por mérito próprio, não para a glória própria, mas para a honra e glória do nosso Deus. Protagonistas no sentido de executar o trabalho, de fazer o serviço, de fazer a obra, inspirado por Deus, pelo seu Santo Espírito, usados pelo Senhor para a glória dele. Ninguém é chamado ao reino de Deus para ser assistente, no sentido de assistir,
para assistir. Quando Jesus chamou os seus 12 apóstolos, a nenhum deles ele chamou para ficar assistindo apenas o que ele, Jesus, fazia, mas para participar, para ajudar na obra, para fazer a obra, para aprenderem, como discípulos que eu e você também somos, aprender e praticar, aprender e praticar, aprender e fazer, aprender e executar da melhor maneira possível, com galardia, com afinco, com alegria, servir ao Senhor com alegria, diz o salmista, e não fazer a obra fraudulosamente, não fazer a obra relaxadamente. Deus não aceita qualquer coisa, pelo contrário, Ele quer o melhor, o melhor. Por quê? Ele nos deu o melhor. Por quê? Ele colocou em nós o melhor. Nós ouvimos dele o melhor que o ser humano pode ouvir, para aprender, para crescer, ele edifica, ele é a base, ele é o alicerce, e ele edifica também a igreja, e ele está com a igreja todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Repito, no capítulo 1, ele enfatiza em muito sobre como proceder diante de provações e de tentações e extrair o melhor para nelas crescer sem cair, sem reclamar, sem murmurar, sem blasfemar. E completa o capítulo 1, sobretudo naquele versículo 22 que nós lemos, não sendo somente ouvintes da palavra, mas praticando a palavra de Deus. Praticando a palavra de Deus. A gente vai no capítulo 2 dessa carta maravilhosa, escrita por Tiago, mas inspirada evidentemente pelo Espírito Santo de Deus. Ele aborda basicamente nesse segundo capítulo 2 assuntos também de grande relevância. A condenação sobre acepção de pessoas. O cristão não pode fazer acepção de pessoas. Nosso Deus não o faz. Isso não significa que nós aceitemos a prática do pecado. Que nós passamos panos quentes ou a mão na cabeça daqueles que são pecadores contumazes, que praticam o pecado de forma contumaz. Praticam e reiteram e continuam vivendo na prática do pecado. Uma vida pecaminosa. Não. O cristão não compactua com essas coisas, como Deus também não compactua com essas coisas. Nós, como nosso Deus, abominamos o pecado, amamos o nosso próximo. Mas não devemos fazer acepção de pessoas pela posição social. Muitas vezes, em destaque, aqueles que têm uma alta posição social, um alto cargo, alguém considerado importante aqui na face da terra, em detrimento de um simples humano, em detrimento de um simples ser humano, de uma simples pessoa, que muitas vezes não fazem parte do rol dos privilegiados, mas que por nós não pode sofrer qualquer tipo de acepção. Nós, como cristãos. E ele completa esse capítulo 2 na necessidade das nossas obras refletirem a autenticidade da nossa fé. Importantíssimo isso. A autenticidade da nossa fé. Quando lá no Antigo Testamento Eliseu passou, aquela mulher falou para o seu marido, ali vai, caminhando ali, está vendo aquele
aquele moço, aquele senhor, aquele rapaz, aquele ali não é um fofoqueiro. Aquele ali que está indo ali não é um maldizente. Aquele que está indo ali não é uma má pessoa. Aquele que está indo ali também não é um qualquer. Está vendo, marido, aquele homem que está indo ali? Ele é um santo homem de Deus. Por quê? A obra de Eliseu, o fruto que Eliseu expressava da atuação do Senhor na sua vida, era digno daquilo que a mulher falou. Um santo homem de Deus. Quando passar eu ou você, e alguém com sinceridade falar a nosso respeito, ou de nosso respeito, que as pessoas falam de nós. Muitas vezes a nossa língua coça para falar do outro também. E nós temos que tomar cuidado com isso. O cristão não é como aquele político que dizia, não importa se falam mal, se falam bem, importa o que falam de mim. Por quê? Porque o cristão, ele representa Jesus Cristo. A cristã representa o reino de Deus. Como cristãos, importa muito como reflete o nosso comportamento, a nossa atitude, as obras que nós fazemos, fruto da nossa fé, da autenticidade da nossa fé genuína em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daí a importância, daí a relevância do que produzimos, do que fazemos. Da certeza de que a fé que eu tenho no Senhor, sem obras puras, verdadeiras, boas, ela é morta. O cristão que não produz é um morto. E Deus não nos chamou para ser pessoas mortas, mas para sermos pessoas vivas e eficazes. Porque nós tomamos da água da vida, nós comemos do pão da vida, nós estamos saciados, alimentados para produzir, para sair de nós aquilo que o Senhor Jesus falou, rios de água viva que fluem do seu ventre. Para a glória do nome do Senhor, nosso Deus. No capítulo 3 de Tiago, tão conhecido, tão citado, tão comentado, uma das mais fortes e veementes colocações sobre o uso da língua, a importância da língua e do uso da língua. Que o cristão tem que ter consciência disso, aquilo que falamos, como nos expressamos, como fazemos o uso da língua que edifica, que eleva vidas, que derruba vidas, que colocam vidas lá embaixo, que muitas vezes caluniam, fazem fofocas e acabam com vidas pelo mau uso da língua, uma palavra mal colocada, mal expressada, uma palavra péssima, pode derrubar muita gente, pode fazer com que outras vidas não queiram nada com o reino de Deus. E o cristão tem que tomar cuidado com o uso da língua, com o seu linguajar, como ele se expressa, como ela cristã se expressa. E é uma advertência muito séria com relação a isso, e Tiago o faz com veemência, quase o capítulo inteiro, terceiro capítulo. Ele aborda sobre isso, para nós termos cuidado
para não usarmos de forma errada a língua. Tem muita gente que diz, cuidado com a minha boca. Outros dizem, eu tenho boca e falo o que quero. O cristão tem que tomar cuidado para que da sua boca flua palavras de esperança, palavras edificantes, palavras de vida, palavras que possam refletir a fé que ele ou ela, cristão, tem. Daquilo que aprendeu na palavra, ouviu tanto, leu, meditou, conhece. E na hora da prática, na hora daí a língua de falar, de expressar, tem que ser praticante daquilo que ouviu, daquilo que aprendeu, da fé que professa. O cristão é aquele que professa a fé em Jesus Cristo. E na sua palavra, nos seus ensinamentos, que são extraordinários e que não deixa nenhum de nós confusos. Mas a palavra é esclarecedora. E nós temos que fazer bom uso da língua, do nosso falar, da nossa palavra, para edificação, para ensinamento, para crescimento do outro, para o conforto do outro, para que as pessoas ao nosso redor possam se sentir bem, porque eu não falo por mim. Como servo de Deus, eu falo pelo reino de Deus. E o cristão tem que ter consciência disso. Eu e você, que aceitamos Cristo e professamos a fé cristã na nossa língua, no nosso linguajar, no nosso falar, há uma responsabilidade muito grande. De falar baseado naquilo que aprendemos do nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo. E ele completa o capítulo 3 de sua carta, Tiago, o irmão do Senhor, nos chamando à busca da sabedoria divina. O que muita gente não tem feito. Falamos do nosso meio. A carta é escrita para a igreja do Senhor. As tribos que estão dispersas ao Israel de Deus e a igreja do Senhor. A mim e a você. Buscar sabedoria do alto. Aquele pedido que Salomão fez lá atrás. Sabedoria. Não humana. Que essa falha. Essa se equivoca. Sabedoria que vem de cima, que do mais simples ao mais graduado, ela atinge se nós a buscarmos, a desejarmos, a querermos. Buscar a sabedoria divina. Importante atitude na vida cristã, para que a nossa fé seja colocada em prática. No 4º capítulo de sua carta, Tiago, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele coloca algumas coisas também fundamentais, condenando atitudes carnais que atrapalham o serviço do reino de Deus. Quando nós priorizamos as atitudes carnais, quando o cristão tem prazer nas atitudes carnais, isso interfere brutalmente no serviço do reino de Deus. Confronta. Porque são pontos antagônicos, extremos. Não é fácil a luta da carne. Ela não pode prevalecer sobre o espírito. Tem muita gente que se baseia, a carne é fraca, mas a Bíblia é completa. O espírito está sempre pronto. E nessa batalha, nessa guerra, nesse confronto
com galardia, nós temos que porfiar para que as coisas espirituais tenham primazia na nossa vida, para que o nosso prazer sejam nas coisas espirituais, que não atrapalham, pelo contrário, nos ajudam e muito a desenvolver a nossa fé, a praticar a nossa fé, a desenvolver o nosso serviço no reino de Deus, a ser de fato servo e serva do Senhor Jesus Cristo e do nosso Deus, do seu reino. Abominando, eliminando, pedindo que o Senhor nos ajude. E Ele nos ajuda, Ele está sempre conosco. O Espírito Santo fala conosco, interage conosco, habita em nós, para que nós, de fato, deixemos as obras da carne, não tenhamos prazer nas coisas da carne, mas o nosso prazer estejam nas coisas do reino de Deus, nas coisas espirituais, que faz com que nós produzamos mais e mais, melhor e melhor, a serviço do reino de Deus. Do contrário, se a carne prevalecer na minha e na sua vida, só vai atrapalhar. Muitas vezes impedir, muitas vezes desanimar a prática do serviço cristão. A fé colocada em prática. Aproveitando a oportunidade de escrever a carta, Tiago a completa no capítulo 5 com várias, preciosas, maravilhosas instruções ao cristão e à cristã, ao servo e à serva de Deus, que exigem uma perspectiva eterna e espiritual, que de fato eu e você temos que ter. O cristão vive na perspectiva da eternidade no céu, das coisas espirituais. Se nós esperarmos aqui apenas neste mundo, nas coisas deste mundo, se nós focarmos neste mundo e nas coisas deste mundo, se nós formos amigos deste mundo e das coisas deste mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens, as mais miseráveis das mulheres, inimigos de Deus, inimigas de Deus. A perspectiva do cristão, da cristã, do servo e da serva do Senhor, a nossa perspectiva é eterna e espiritual. Nós, esquecendo as coisas que para trás ficam, como disse Paulo, prosseguimos para o alvo. O cristão tem um alvo, tem um objetivo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tiago nos exorta e admoesta a isto. Instruções para que a nossa perspectiva seja eterna. Jesus Cristo já disse, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima, no que eu e você temos pensado e focado a nossa vida. Nossa perspectiva é eterna e espiritual, e não materialista e carnal. O cristão não pode ser carnal. O cristão não pode ser materialista. O cristão é espiritual e foca nas coisas eternas, com fundamentos sólidos, baseados na santa e bendita palavra do Senhor, nosso Deus. Na carta de Tiago, nós de fato temos instruções simples, diretas e práticas e objetivas, para que possamos levar a bom termo aquilo pelo qual ele se apresentou. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Quem é você? Quem sou eu? Marcos, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E você tem que ter plena consciência disso
também. Nas instruções maravilhosas desta carta, Tiago mostrou a sua preocupação enorme. E o cristão verdadeiro é assim, ele se preocupa para que os outros cristãos não abandonem a fé, não esmoreçam na fé, não vacilem na fé, mas que cada dia mais cresçam na fé e pratiquem a fé. Daí a fé em prática. Nosso tema desta noite, deste culto ao nosso Deus, a fé na prática. E preocupar-se conosco mesmo também, né? Como tem sido a prática da minha fé? Será que eu tenho praticado a fé? Ou será que apenas sou ouvinte da fé, da palavra, das coisas da fé? Ou será que tenho apenas acumulado e não praticado nada? Isso é falso discurso, é discurso enganador. O cristão ouviu, aderiu pela fé à salvação que de graça lhe foi oferecida. E agora, mais do que nunca, é o momento de colocar a fé em prática. Praticar a fé. Nós encontramos na carta de Tiago, do começo ao fim, instruções práticas para, sem redundância, praticarmos a fé. E essas instruções devem ser aplicadas na minha vida, na sua vida, no nosso dia a dia. A fim de que nós não sejamos apenas ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes da palavra de Deus. Você faz parte do reino de Deus. Então, és servo, és serva. Eu faço parte do reino de Deus, então eu sou servo. E o servo serve. O servo trabalha. O servo pratica a fé. Te convido, nesse final da nossa meditação, a refletir sobre a prática da fé na sua vida. Como você tem praticado essa fé tão sublime, tão preciosa, tão cara que você tem e precisa colocar em prática? Se você não praticar a fé, essa fé é morta. De nada serve, valia nenhuma tem. Jesus Cristo transformou a sua vida e essa vida tem que frutificar para a glória de Deus. Com plena consciência de que nós somos servos e o servo tem que servir ao seu Senhor. Tem que colocar em prática a sua fé. Que Deus muito te ajude a fazê-lo. Que você se disponha a fazê-lo. Coloque a sua fé em prática e verás satisfeito, com humildade, o quanto Deus é capaz de fazer através da sua vida para a glória do reino do Senhor. E você,
com toda certeza será galardoado no reino de Deus e viverá uma eternidade com o teu Senhor. Nós temos um Senhor vivo, real e verdadeiro, que é galardoador, que nos chamou, nos vocacionou, nos usa para a glória dele. Pratiquemos a fé, honremos a fé. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Te convido agora a compartilhar um hino ao Senhor com a nossa irmã Ruth Bernardes da Silva. Irmãos, os que estão ouvindo, este hino é uma oração, se chama Oração da Noite. Que os irmãos abaixem a cabeça, fiquem em atitude de oração, pensando bem na letra deste hino. Amém? Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com os pecados de hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou teu pequenino, livra-me do mal e em sossego alcanço pouso natural. Guarda o marinheiro no violento mar, e aos que sofrem dores queiras confortar. Ao culpado estende tua mão, Senhor, manda o triste aflito, o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e seguro durmo sem hesitação. Bendito seja o nome do Senhor. Após mais esse hino maravilhoso ao nosso Deus, eu te convido a orar. Oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai, maravilhoso ter um Senhor a quem servir. Maravilhoso que esse Senhor é o Deus Criador dos céus e da terra, que nos criou e nos comprou em Cristo Jesus, pelo seu sangue derramado lá no Calvário. Maravilhoso saber que não estamos abandonados, mas que esse Senhor está conosco todos os dias, que o seu Santo Espírito habita dentro de nós, nos orienta, nos ensina, nos guia, nos conduz, nos adverte, nos admoesta, nos capacita a colocarmos em prática a verdadeira fé cristã, genuína, pura, a fé em Deus. Te agradecemos pelo ensinamento da Tua palavra que nós temos, por ouvir a Tua palavra, mas não sermos apenas ouvintes e termos a oportunidade de ser praticantes da Tua palavra. Nós te agradecemos por tudo que Tu és e que tens feito nas nossas vidas, sobretudo Teu grande amor, ó Deus.
Também invoca a tua bênção a cada vida que está participando conosco deste culto, cada lar, cada família representada. Venha de encontro, supra a necessidade, abra as portas, orienta, resolva os problemas, direciona, capacita, cura todas as enfermidades, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés. Tu és o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que opera milagres e maravilhas. Em Ti confiamos e a Ti clamamos. Dá a Tua bênção, dá o Teu amor, dá a Tua paz, dá a Tua graça, dá a Tua misericórdia. Capacita, dá forças, dá alegria e dá vitória. E que sejamos de fato praticantes da fé que temos em Ti. Como servo de Deus, como serva do Senhor. Senhor amado, visita os hospitalizados, os encarcerados, aqueles que estão em lugares difíceis e tenebrosos, aqueles que estão, Senhor, nos leprosários, no manicômio, no fogo selvagem, nos asilos, nos orfanatos, nas casas de recuperação. Senhor amado, dá a Tua bênção aos necessitados, aqueles que estão ao relento, sem um lar, sem uma família, sem um amigo, que possam encontrar em Ti a esperança e a Te renderem suas vidas e serem transformados e libertos por Jesus Cristo, a verdade que liberta. Senhor amado e Deus bondoso, nós Te agradecemos por tudo, por mais essa oportunidade de a Te cultuar, que possamos aproveitar cada oportunidade que Tu nos concedes. Eu Te peço, Te agradeço com o perdão dos nossos pecados e no nome bendito de Jesus Cristo, Teu Filho, Senhor da Igreja, nosso amado Redentor. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa e redentora de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus, a bênção do Deus Trino, esteja conosco. Conosco permaneça e com Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e por todo o sempre. Amém e amém. Grande abraço. Que Deus continue e muito abençoando tua vida, teu lar, tua família, tua parentela. E até uma próxima oportunidade, se o eterno Deus assim nos permitir. Nosso brado de vitória, Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz do Senhor, Deus te abençoe. Desperta, Brasil.